Olá, eu sou Felipe Mota dos Santos, sou aluno da sexta turma do PROEF. Como avaliação final da disciplina Problemáticas da Educação Física do Programa de Mestrado Profissional em Educação Física, PROEF, foi proposto que sistematizássemos todos os conhecimentos tratados durante a disciplina. O objetivo é descrever e compartilhar um mapa conceitual. O mapa conceitual é uma estrutura gráfica que ajuda a organizar ideias, conceitos e informações de modo esquematizado. Para elaborar a atividade, foi utilizado o aplicativo Canva. Vamos ao mapa conceitual. Para a elaboração do mapa e como apoio durante a disciplina, utilizamos o livro Desafios da Educação Física Escolar, Temáticas da Formação e Serviço no PROEF. O nosso mapa conceitual terá como base as problemáticas da educação física. Durante a disciplina, focamos em 6 problemáticas que são o abandono do trabalho docente, relação entre teoria e prática, aspectos legais da educação física, indisciplina e afastamento, o ensino do esporte e questões de gênero. Vamos iniciar com a primeira problemática, que foi o abandono do trabalho docente, que tivemos como base o texto Educação Física Escolar entre o Rola-Bola e a Renovação Pedagógica, do professor Fernando Jaime Gonzalez. Esse texto problematiza essa diversidade a partir da forma que os professores de educação física agem em suas aulas. Ele retrata muito bem isso, no qual divide a atuação docente em 3 categorias. A primeira seriam as práticas tradicionais. Esse tipo de atuação tem como base uma aula focada nos esportes, no qual o privilégio sempre será daqueles alunos mais habilidosos. Além disso, as aulas são focadas em jogos e treinamentos. O segundo tipo de atuação docente seria o desinvestimento pedagógico. Ele seria o abandono das práticas pedagógicas, que tem como base a falta de intervenção do professor nas aulas. Esse tipo de aula é caracterizado pelo rola-bola, e notamos claramente a ausência do professor. Geralmente, os meninos prevalecem nas aulas e também decidem o que vai ser trabalhado durante a aula. Nos 2 primeiros tipos de atuação docente, já conseguimos notar algumas semelhanças em ambos, como a maior participação masculina e como o privilégio aos mais habilidosos. Já na terceira categoria, chamada de práticas inovadoras, ocorre o processo de transformação da área, no qual o professor ele vai ser obrigado a enfrentar o sistema, né? Muitas vezes vai bater de frente com a comunidade escolar, que é aquela viciada nas práticas tradicionais. O objetivo é criar um grupo de alunos mais críticos. As aulas tendem a ter uma maior participação dos alunos. O foco não é mais uma aula voltada aos esportes. Ela começa a ser reconhecida como um conteúdo dentro da escola e não mais como um momento de lazer. A próxima problemática que vamos trabalhar é a relação entre teoria e prática. E para esta problemática, utilizamos como base o texto Relação entre o ensinar a fazer e o ensinar sobre o fazer na educação física escolar, da professora Soraya Cristina Darido. Esta problemática foi dividida em 2 aspectos. O primeiro aspecto é o saber fazer. Durante quase todos esses anos, dentro da disciplina da educação física, o saber fazer foi a prioridade nas aulas. Ao invés de trabalhar as vivências e experimentações, sempre foram utilizados a prática escolar como prioridade, a prática esportiva como prioridade, no qual podemos destacar o Quarteto Fantástico como base desse saber fazer, no qual as 4 principais modalidades esportivas sempre são utilizadas nas aulas. Esse tipo de aula é voltado ao fazer por fazer. Não existe um questionamento. Os alunos praticam os esportes, mas não contextualizam as aulas, fugindo totalmente de uma proposta pedagógica. E a aula se torna um momento de lazer. A aula, então, teria um caráter puramente recreativo. O segundo aspecto diz respeito ao saber sobre o fazer. Aqui começam a surgir os movimentos renovadores, que surgem com o intuito de fugir das aulas tradicionais, as quais nós já mencionamos. Nesse estilo, os professores ensinam sobre um fazer e não apenas ensinam a fazer. A educação física tem uma proposta pedagógica.
A educação física é uma disciplina curricular como qualquer outra e que tem uma proposta pedagógica, com a compreensão das práticas e os conteúdos que passam a ser mais variados possíveis. Aqui as temáticas começam a se cruzar, no qual o saber sobre o fazer ele está interligado às práticas inovadoras e o saber fazer ele se interliga com as práticas tradicionais. A terceira problemática trabalhada são os aspectos legais da educação física escolar. E o texto base para analisá-lo foi Educação Física como componente curricular da educação básica, aspectos legais, do professor Fernando Impolseto e Soraya Darido. Vamos falar sobre os elementos que norteiam a educação física escolar. Primeiro, as leis, que a gente tem por base a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, começando pelo ano de 1961, que declara que a educação física é obrigatória aos menores de 18 anos. Já no ano de 1971, a nova reforma traz em seu texto a possibilidade de dispensa das aulas de educação física em alguns casos, que seriam aqueles que trabalham 6 horas por dia ou mais, que tenha 30 anos ou mais, que esteja prestando serviço militar inicial, os chamados de incapacitados, e os graduandos ou as mulheres que tenham prole. A terceira problemática trabalhada são os aspectos legais da educação física escolar, e o texto base para analisá-lo foi Educação Física como componente curricular da educação básica, aspectos legais, da professora Fernanda Impoceto e Soraya Darito. Vamos falar sobre os documentos que norteiam a educação física escolar. Primeiro, a LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases, começando pelo ano de 1961, que declara que a educação física é obrigatória aos menores de 18 anos. Já no ano de 1971, a nova reforma traz em seu texto a possibilidade de dispensa das aulas, em alguns casos, como sendo facultativo. Quem trabalha 6 horas ou mais por dia, quem tem mais de 30 anos, quem estivesse prestando serviço militar inicial e etc. E mais à frente, uma nova lei acrescenta os pós-graduandos e as mulheres com PRO. Já na LDB de 1996, ela exclui o decreto anterior, coloca a educação física como componente curricular, porém ela deixa facultativo os alunos do curso noturno. Já em 2003, surge a Lei 10.793, que diz que a educação física está integrado à proposta pedagógica da escola, mas volta com aquela lei que faculta os alunos que trabalham 6 horas por dia e os outros casos. E também a educação física deixa de ser um componente obrigatório do ensino superior. Agora, nós vamos trabalhar com a problemática indisciplina e afastamento das aulas. Nesta quarta problemática, o texto base utilizado foi o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física escolar, da professora Soraya Darido, Fernando Gonzalez e Guy Ginciene. Vamos dividir em três questões. A primeira delas, o afastamento. Aqui podemos citar os aspectos legais, no qual os alunos são dispensados, mesmo que quem dispensa não tenha noção alguma do que se ensina nas aulas de educação física. Um outro motivo seriam as aulas no contraturno, que às vezes um aluno mora longe da escola ou que ele precisa trabalhar no contraturno ou muitas vezes cuidar da casa e acaba não retornando para as aulas de educação física. Outro motivo são as aulas seletivas, nos quais os alunos mais habilidosos conseguem se sobressair sobre os outros alunos, o que acaba desmotivando esses últimos e, consequentemente, afastando uma parte dos alunos da aula. A segunda questão é a indisciplina, no qual podemos citar os alunos que se opõem às regras de convívio, aqueles alunos que não respeitam as regras e os professores.
que são agitados excessivamente durante as aulas e que vivem numa conversa paralela que atrapalha todas as aulas. Com relação à indisciplina, existe a necessidade do trabalho entre escola e família. Às vezes esse trabalho fica muito a desejar, muitas vezes a família joga o papel de ensinar e educar para a escola. O que é necessário? O que é necessário ser feito para que essas duas primeiras questões não ocorram? Primeiro, precisamos reconhecer a educação física como disciplina, como uma proposta pedagógica, como conteúdo, e precisamos incluir todos os alunos nas aulas, e que as aulas sejam no mesmo turno das demais disciplinas. Isso fará com que o maior número de alunos participe das aulas. Estipular métodos de avaliação também, para os alunos saberem que a disciplina é importante como todas as outras. O texto também ele cita alguns métodos de trabalho que podem ser introduzidos nas aulas e que podem ajudar, que no caso são o Sport Education e o futebol calherreiro. A próxima problemática trabalhada foi o ensino do esporte, e como base trabalhamos o texto Inquietações no tratamento do esporte na educação escolar, de André Luiz Ruggiero Barroso. A problemática foi dividida em duas categorias, na qual a primeira diz respeito à aula hegemônica, que neste tipo de aula não existem experimentações variadas de práticas corporais. Esse tipo de aula são exclusivamente voltadas ao esporte, ao treinamento esportivo e, em alguns casos, só existe a transmissão do esporte, sem fundamentação alguma. Vale ressaltar que quase sempre os esportes fazem parte do quarteto fantástico, trazendo outra vez um predomínio masculino para as aulas. Em relação à segunda categoria, em relação à segunda categoria, diz respeito às propostas pedagógicas. Nesse tipo de aula já existe mais variações de modalidades, existe uma diversidade maior das modalidades esportivas, fugindo um pouco do predomínio daqueles quatro esportes que são tradicionais nas aulas de educação física. Os alunos precisam refletir e contextualizar o que está no entorno do esporte, e não apenas praticar uma modalidade esportiva, mas que através deles podemos trabalhar aspectos socioculturais. Essa proposta, ela preza pela inclusão e pela participação de todos os alunos nas aulas. O objetivo dessa proposta, além de ensinar, é para quem ensinar e para que o aluno precisa aprender aquilo. A gente podia fazer um paralelo que as aulas hegemônicas, elas teriam relação com o abandono do trabalho docente nas práticas tradicionais e a proposta pedagógica, ela se relacionaria com as práticas inovadoras. Já a última problemática, ela diz respeito às questões de gênero. E como base para o estudo dessa problemática, utilizamos o texto Educação Física Escolar e a Questão de Gênero, do professor Osmar Moreira de Souza Júnior. De cara, o texto ele já traz um questionamento. Por que as crianças da educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental têm aulas de educação física mistas, enquanto no ensino fundamental as aulas passam a ser separadas por sexo em algumas escolas? No primeiro momento, o autor traz as definições: definição de gênero, sexo e sexualidade, no qual ele define gênero como a condição social através do qual nos identificamos como masculino e feminino. Já o sexo é definido como o termo utilizado para identificar as características anatômicas que diferenciam os homens das mulheres. Já a sexualidade refere-se a uma espécie de crenças, como comportamentos, relações, etc. Então, para trabalhar essas questões de gênero com as nossas turmas, para a conscientização do aluno, a sugestão é utilizar ferramentas que tragam a problematização, que enfatizem a problemática
e propor, sempre que possível, a oportunidade de debates. Como proposta, foram apresentados 3 vídeos. Um deles é Jogadoras Invisíveis, o segundo foi O que significa fazer as coisas tipo menina? E o terceiro, Desigualdade de gênero no olhar das crianças. Trabalhamos algumas alternativas didáticas, e uma delas foi o futebol generificado, do professor Osmar, no qual ele traz um futebol adaptado, que gera uma provocação contextualizada, contextualizando a mulher vista pela sociedade. No último tópico, destacamos como são as aulas mistas. Embora a composição de turmas mistas para as aulas de educação física seja uma prática consolidada no Brasil, conforme preconiza o texto da LDB, porém ministrar aulas para meninos e meninas não é uma prática consensual para todos os professores, especialmente nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. Nesse sentido, um dos grandes desafios enfrentados pelos professores de educação física durante a sua prática docente refere-se à adoção de uma postura adequada para o trabalho com turmas mistas, pois ainda muitos docentes optam por separar meninos e meninas durante as aulas, e muitas vezes diferenciam atividades de acordo com o sexo. Para finalizar, destaco que os textos do PROEF reforçam a urgência de uma educação física que vá além da reprodução de conteúdos esportivos e promova o desenvolvimento da consciência crítica dos alunos a partir de sua realidade social e territorial. Muito obrigado. Espero que o trabalho tenha ficado bom. Muito obrigado a todos.